Então vamos dar início em mais um PodSeg, esse podcast da Proseg. E hoje, o assunto de hoje é sobre compliance e trouxemos aqui uma convidada especial, doutora Angelisa, que vai estar conversando com a gente. O Rubens também, que o pessoal já conhece, também participando junto com a gente nesse podcast. Doutora Angelisa, se apresenta aí para o pessoal, para quem te conhece e para quem não te conhece também, né? Boa tarde a todos, ou bom dia, no seu horário que vai estar Ah, sendo apresentado, né? apresentado. Uhum. Eu sou advogada, atuo na área de trabalhista com as empresas, tenho especialização em compliance trabalhista, Lei Geral de Proteção de Dados, Direito e Processo do Trabalho, e estou tentando trazer a questão do compliance hoje aqui para nossa região, que não tem muita divulgação, né? Uhum. E atuo com algumas empresas já com a implementação dos programas de compliance, algumas ferramentas. Sim, muito bacana. A gente vai conversar aqui um pouquinho mais sobre isso aí. Rubens, se apresenta aí pro pessoal aí, apesar que muitos já te conhecem, né, Rubens? Pois é, Gilson. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes que já nos conhecem. Estamos aqui também para contribuir, né? E fazer várias perguntas para a doutora Angelisa aí, né? Para ela nos ajudar aí a esclarecer algumas dúvidas, né, Gilson, de alguns Exato, clientes nossos, de amigos que perguntam para a gente. Espero que exatamente. nessa tarde a gente possa passar uma tarde, noite, o dia, né? Tranquilo aqui, debatendo os temas relevantes. Isso, e bastante assunto para ser discutido nessa área. Quem está nos acompanhando aí, já se inscreve aí no nosso canal do YouTube, ativa o sininho do canal do YouTube, se inscreva nas nossas redes sociais. Redes sociais estão aparecendo ali em cima da doutora Angelisa ali, tanto a minha, do Rubens, da doutora e da Prossegue também. Então siga nossos Instagrams lá, e sempre tem novidades, sempre tem bastante informações. A doutora Angelisa posta bastante informações importantes lá, eu acompanho ela já há algum tempo e realmente informações atuais, legislações atuais, parte de terceirização, como ela mesma já falou também da Lei Geral de Proteção de Dados, muitas informações bacanas lá no Instagram dela. Então sigam ela lá também. Eu acredito que pode seguir, né? É óbvio, né? Claro, por favor. Siga lá, Será um divulgue prazer. também, né? Divulgue, exatamente. Exatamente. Então, fica à vontade em compartilhar esse vídeo também com amigos, copiar o link, mandar no WhatsApp, mandar em grupos, pode ficar à vontade em compartilhar esse conteúdo aí, mandar para os profissionais da área de segurança do trabalho, tech-segurança, engenheiro, contadores, advogados, médicos do trabalho e principalmente os empresários, é onde que tem que chegar o conhecimento das normas, de forma em geral aí. Então vamos dar início aí. Doutora Angelisa, para dar um início, assim, falar assim, o que é um compliance hoje, dentro da parte jurídica ou da parte trabalhista, onde que isso envolve também na nossa área da parte de segurança do trabalho? Muito interessante essa questão do compliance e segurança do trabalho. Porque compliance trabalhista, quando a gente fala o compliance, ele é um programa de conformidade. Mas assim, conformidade, a lei ela já estabelece as obrigações que a empresa precisa respeitar, os direitos dos trabalhadores, as regulamentações, questão de segurança do trabalho. O compliance trabalhista, ele nada mais é do que garantir essa conformidade para a empresa, mas uma conformidade de forma efetiva. E não apenas aquela conformidade no documento, no papel, né? Eu tenho ali a questão dos laudos, é, treinamentos, mas aquilo tá só no papel, não tem efetividade. Então, assim, não tem eficácia, não vai ter uma eficácia eu ter um programa de proteção, de segurança ali do trabalho, se eu não faço os Não treinamentos que eu executa, né? preciso fazer, se eu não trago esclarecimento para os meus funcionários como que funciona. Então, assim, o compliance, na verdade, ele vai muito além da simples conformidade. Eu gosto de falar que pagar os direitos do trabalhador, respeitar as normas trabalhistas, ela é uma obrigação do empregado, do empregador. Nada além disso. O compliance ele vai além. Ele traz essa obrigação de uma forma mais humanizada, trazendo consciência para o empregado, pro empregador, da necessidade
da segurança, porque assim, quando a gente fala em segurança do trabalho, eu estou protegendo o meu funcionário e, ao mesmo tempo, eu também estou protegendo a empresa. Porque acidente de trabalho, problemas que a gente tem de doença ocupacional, ele traz, além do dano à saúde do trabalhador, prejuízo para a empresa. Então, quando a gente fala, eu gosto de dar um exemplo porque o compliance ele é muito americano, né? O verbo o termo é em inglês, mas ele surgiu, ele é bem forte nos Estados Unidos. E lá tem uma pesquisa, eu não me recordo agora a fonte, mas lá eles falam assim, que a cada $1 que a empresa investe em compliance, ela tem o retorno de 5. Ela investe um e tem retorno de $5. Então, eu acho que é uma coisa A que garantia jurídica, né? compensa, além da segurança, claro. Uhum. É muito bacana. Então, também para deixar bem claro, o compliance ele é somente para empresas grandes? Fala assim, vai implantar somente em grandes empresas ou empresas pequenas? Essa é uma dúvida bem. Todo mundo imagina, ai, compliance, porque é o nome, né? É, Difícil, é um nome americanizado, bonito, né? o nome bonito. Enfim, não, de forma nenhuma. O bonito do compliance é justamente isso. Ele vai desde uma simples empresa, pequena empresa, até uma multinacional. E o compliance, ele não tem exigência de, para eu ter um programa de compliance, eu tenho que implementar todas as ferramentas. Não. Uhum. Eu posso implementar as ferramentas que a empresa precisa, a empresa tem necessidade. Então, cada ferramenta do programa, que, por exemplo, quais são essas ferramentas, né? Para quem está ouvindo e que nunca ouviu falar do que é o compliance. Eu gosto muito do código de conduta, do regulamento interno. Então, assim, de um canal de denúncia, dos treinamentos. Então, a gente tem treinamento até para assédio moral, que é um problema, treinamentos para questão de segurança no ambiente de trabalho, Uhum. como desempenhar aquela função, saúde laboral. Então, assim, é uma gama imensa. É E bastante coisa é, mesmo. é muita coisa. E a empresa vai implementar o que ela necessita, o que ela quer, de acordo com a realidade Né? dela. Onde talvez está tendo a maior deficiência naquele momento, né? E outra, Exato. sempre pode ser Sim, acrescentado novos programas, né? novos programas. E nunca, e não é nada engessado. Eu tenho, por exemplo, o regulamento interno. As pessoas, por que eu preciso ter um regulamento interno na minha empresa? Para trazer para você, além da segurança jurídica, você trazer mais clareza para os seus funcionários, para os seus empregados, o que a empresa espera deles, o que a empresa porque assim, no regulamento interno, ele é uma ferramenta que você estabelece empresa, empregado, é interno. Uhum. Então, como que as férias serão pagas? Quando que eu vou pagar o 13º salário? Como que vai ser a questão dos atestados médicos, política de rede social, que é uma tendência, uso de telefone celular. Eu não posso São grandes dúvidas proibir o hoje, meu né? funcionário de levar um telefone celular para a empresa, mas eu posso estabelecer regras para o uso. Se ele está trabalhando, ele não precisa, ele não deve acessar as redes sociais. E para que eu possa cobrar isso do funcionário, eu tenho que ter o regulamento interno estabelecido, devidamente cientificado, né? Ele tem que ter a ciência daquilo, desse regulamento, para que a empresa possa depois cobrar, ou até mesmo a questão de defesa em um eventual processo. Uhum. Tem uma definição, me corrija se de repente essa definição está certo ou errado também, que eu dei uma pesquisada também, se essa parte de compliance não sou da área jurídica, né, mas acaba envolvendo bastante nossa área também. Aham. É, compliance tem a definição de seguir as normas, né? Isso, Então, conformidade, seguir conformidade as das normas. normas. Então, ou seja, simplesmente seguir o que já está estipulado em lei, né? Lei, normas, decretos, portarias, né? Seguir de verdade, Seguir de né? verdade, Não de né? fachada. A questão da segurança que é muito importante. A questão dos laudos, né? Por exemplo, o LTCAT, a empresa tem o PCMSO, a empresa tem o papel, tem o documento, foi elaborado, e muitas vezes aquilo lá não tem efetividade nenhuma. Não, ou não corresponde com a Com a realidade da empresa. realidade. Então, não É muito tem. comum. Eu gastei, porque ninguém vai fazer um laudo desse sem
tem um custo, Uhum. mas se eu precisar usar esse laudo, eu não tenho respaldo, porque ele não condiz com a realidade da empresa. Então, por exemplo, num eventual processo, o funcionário vai e alega que nunca teve um treinamento, que não sabe nem a Ou não fez empresa não exame, fez o ou... exame. Aí, de que adianta eu ter o documento se aquele documento não tem eficácia? Não adianta nada. Uhum. E agora com a vinda do E-Social, dessa parte do SST, o E-Social já é mais antigo, né? Mas a parte de SST, que é a parte de saúde e segurança do trabalho, Aham. sendo enviados agora diretamente para o governo, deixa escancarado isso aí, né? E também a parte assim, só pegar um ganchinho da parte do PPP, que vai ser digital a partir de 2023, pelo menos está previsto, mas se não for adiado novamente, né? Mas está previsto para 2023, em janeiro de 2023. O trabalhador vai ter acesso a essas informações em tempo real também, né? As informações que estão dentro do LTCAT, Isso. né? Então, por enquanto, o evento 2220, que é a parte dos exames, estão sendo enviados ainda, né? Apesar de ter saído do PPP, né? Ainda estão sendo enviados. Então, teve uma atualização agora recente Então, do mas PPP, você né? vê que coisa mais. O PPP, ele é o perfil, né, do próprio. E o profissional não tinha acesso. Como Exatamente. assim? São os Então, dados dele, são as informações dele dele, e relacionadas ao ele não tem. trabalho. E isso é Exato. muito comum, muito comum. Eles não têm. Inclusive, às vezes, pedem na ação trabalhista para que a empresa traga. Exatamente. Porque não tem. Ele não, ou se tem, ele não sabe. É, sempre existiu essa obrigatoriedade, né? E hoje, na verdade, quando vai pegar no bolso ali da Da empresa, empresa, ela eles se atentam mais, né? exato. Às vezes acaba não fazendo o PPP porque também não tem um laudo, né? Porque Então, precisa. precisa do laudo para fazer o PPP. Rubens, parte para as perguntas aí, Rubens. Na realidade, só para complementar um pouquinho do que vocês falaram, a, a parte trabalhista, ela nunca foi eh, vista pelos empregadores, né, com uma certa importância no sentido de elaborar esses documentos, que sempre foram obrigatórios, né? Sim. Por exemplo, o PPP mesmo foi instituído em 2004, 1º de janeiro de 2004, e sempre foi obrigado a você entregar o PPP, aliás, elaborar o PPP, deixar ele atualizado e entregar na sua saída, Exato. né? Mas nunca... É essa questão. Existe a legislação, ela exige, mas não tem fiscalização, ninguém está falando nada. Eu consigo empurrar de barriga, muitas vezes, vai levando. Aí, no momento que acontece isso, eu não sei, mas eu imagino o desespero, né, de algumas empresas. Meu Deus, com essa questão agora, mas sempre existiu. O LTCAT também. Exato. E o que Sim, acontece, até, como já entramos nessa parte do PPP e do LTK um pouquinho ali, mas empresas pedindo documentações, PPP de empresas que já fecharam. Né? Aí não tem laudo, não tem nem PPRA, da época do PPRA, né? Porque agora também já mudou para PGR, mas da época não tem nem um PPRA, não tem um PCMC, não tem um ASO, não tem nada. Então não tem nem como elaborar um laudo desses, né? Para comprovar uma aposentadoria especial para esse trabalhador, né? Que seria um Exato. laudo extemporâneo, né? Sim. Aí, por isso que tem a questão das regras de transição, né? Porque assim, o trabalhador não pode ser responsabilizado, porque essa responsabilidade não é dele. Exatamente. Então ele não pode ser punido. E isso muitas vezes as empresas, mas é injusto. Eu não vejo isso como uma injustiça, porque a lei ela existe, ninguém pode alegar a ignorância da lei. Claro que também a gente sabe que não é da nossa cultura, não é da cultura do brasileiro ler, até porque seria bem inviável, né, a nossa quantidade de legislação que a gente tem, mas todas as leis são publicadas no Diário Oficial, são documentos públicos, e é dever, principalmente da empresa, porque se eu tenho uma empresa naquele determinado ramo de atuação, e a lei fala que eu tenho que ter esse documento, então eu tenho que ter esse documento. É simples, é um cumprimento, é só uma obrigação. Eu falo assim que às vezes dá a impressão, né, que a empresa está fazendo um favor para o empregado, quando na verdade não é. É uma obrigação legal dela, simples dela.
Então, não tem como transferir. E muito menos depois, quando você tá com o problema instalado, você chega lá no escritório do advogado e fala, tá, resolva. Não tem o que fazer. Não tem. Exato. Você consegue remediar, você consegue, às vezes, um acordo, alguma coisa, quando consegue. Porque é uma questão de irresponsabilidade mesmo. Sim. É, porque é uma tendência, né? Fala, vou abrir uma empresa. Primeira coisa, o que que tem que fazer? Ah, vou no contador abrir um CNPJ. E fica nisso, né? Aí já abre a empresa ali, precisa de uma inscrição estadual, tira uma inscrição estadual e vai indo. Aí quando vê, eu preciso contratar um funcionário. E aí o que que tem que fazer? Aí já entra para a parte da parte de segurança do trabalho, né? Sim. Saúde e segurança do trabalho. Só que assim, ninguém orienta isso antes, né? Ninguém pesquisa isso antes, né? Fora parte de bombeiro, parte de ambiental, às vezes licença de SEMA, enfim, aí já É são uma série de uma coisas, série. né? É por isso que a busca pela informação, ela tem que partir de quem precisa dela. Isso está Né? dentro do compliance, né, doutor? Tá dentro do compliance, exatamente. É você trazer essa informação não apenas para a empresa, porque, por exemplo, quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, a empresa tem é a obrigação dela de manter um ambiente de trabalho saudável, equilibrado, em todos os sentidos. Mas também é importante você trazer essa informação para o seu funcionário, que a empresa ela atende aquelas exigências da lei e que ela prima pela segurança do trabalho. Por quê? Porque você mostra para ele que você se preocupa com ele. E isso é muito importante porque você traz o funcionário, você aumenta, não falo não é interesse, mas a questão do engajamento dele. Porque um trabalhador que está contente com o trabalho que ele está exercendo, ele vai render mais para a empresa. Eu sempre falo, a relação de trabalho, quando a gente fala em compliance, é uma via de mão dupla. Então, a empresa tem as obrigações que ela precisa cumprir, o empregado tem as obrigações dele com o trabalho, assiduidade, rendimento, né, disciplina. Mas assim, quando as duas partes, elas entendem que uma depende da outra, porque não existe empresa sem empregado, ela precisa do empregado para desenvolver o trabalho dela, ela não vai vender o produto dela sozinha, ela não vai fabricar o produto dela sozinha, ela precisa de gente. E as pessoas precisam da empresa para ter uma renda. Então, quando a gente consegue trazer essa mudança de cultura, o compliance ele traz uma mudança de cultura para a relação de trabalho, não só para a empresa, é para ambas as partes. Então, a gente busca trazer essa valorização tanto da empresa com o funcionário, tratar o funcionário de uma forma humana, digna, não só respeitando seus direitos, porque o direito está lá na lei, a empresa não faz mais que a O direito já é obrigação dela. obrigação, né? É, Falta o bônus, né? exato. É aquela questão assim, eu quero que o funcionário me respeite, mas você respeita ele também? Eu quero Exato. que o meu funcionário trate bem o meu cliente, mas e você, trata bem o seu funcionário? Porque o funcionário, ele vai tratar o seu cliente exatamente da forma como você trata ele. Exatamente. Então, assim, é uma questão de cultura, porque muitas vezes a empresa que não valoriza o seu empregado, ela não vai ser valorizada, porque ela não tem a cultura da valorização. Eu gosto de falar de cultura. Quando eu comecei a fazer a minha pós-graduação em compliance, e a gente estudou e tinha uma aula que o professor trouxe um experimento. Eu achei aquilo para mim assim foi, sabe, transformador quando você muda a Uhum. chave, porque eu sempre trabalhei para a empresa. E eu confesso que eu já tive oportunidades que eu olhava e falava, nossa, mas para que tudo isso? E nesse momento eu entendi a questão da cultura, quando a gente fala de cultura organizacional. Eu vou falar rapidinho Sim. o exemplo, porque eu acho bem interessante. É assim, eles fizeram um experimento, era uma entrevista de contratação, para contratar pessoas para trabalhar em determinada empresa. E aí fizeram uma sala de espera, e nessa sala de espera os candidatos à vaga chegavam e aguardavam ali para a entrevista. Quando eles chegavam, já tinha na sala uns 3 atores Uhum. contratados. E aí, o que que eles faziam? A cada tempo, a cada período, digamos, de minutos, eu acho que em intervalo de 5 minutos, 3 minutos, eu não me recordo agora, tocava um sinal, uma campainha, bem alta, tocava. Quando essa campainha tocava, os atores, eles levantavam.
sem falar nada, ninguém falava nada. Eles levantavam. E aí aquelas pessoas que estavam ali, no início olhavam e falavam, gente, o que é isso, né? Porque eles viam que também eram pessoas que estavam esperando a entrevista, eles devem ter pensado, alguma orientação, né? Precisa levantar. Depois da segunda, terceira vez que o sino tocava, esse sinal tocava, todos começavam a levantar também. E levantavam, sem falar nada. E aí acabou que aqueles atores saíam, porque eles iam para a entrevista, depois saía por outra porta, nem saía por ali. Chegavam novas pessoas, que não eram mais atores, e continuavam a desenvolver essa cultura. Tocava o sinal, todos levantavam. Ficavam em pé e sentavam. E ninguém falava nada. Então, assim, isso é cultura. Quando o empregado entra para trabalhar, começa a trabalhar numa empresa, se lá naquela empresa existe uma cultura de respeito, de humanidade no tratamento, de comprometimento com o trabalho, porque a empresa ela tem que ter o exemplo, ela tem que vir de cima, né? Eu quero exigir do meu empregado, mas eu tenho que cumprir as minhas regras também. Então, quando ele entra naquela empresa que existe aquela cultura, ele vai se adaptar àquele ambiente. Agora, quando a cultura é uma cultura de assédio, uma cultura de desrespeito, uma cultura de improbidade, porque o compliance, na verdade, ele vem para trazer, ele veio do penal, trazer a questão da improbidade, e aí ele começou ele tá se ramificando, né? Hoje você vê compliance tributário, compliance do CDC, das normas do consumidor, em tudo. Eleitoral. Então, assim, você traz para o funcionário aquela cultura que está implementada na empresa. Então, o compliance ele vem tratar a cultura, porque você começa na raiz do problema para você combater Tentar todos. solucionar tudo, né? Exato. Angelisa, você nas suas andanças já implantando o compliance nas empresas, como que está sendo a recepção disso aqui nas empresas de Sinop? Então, no começo, eu confesso que teve muita resistência. Ainda tem resistência. Não são todas as empresas, eu não sei por quê, que estão prontas para esse tipo de programa. Mas as empresas que implementaram, tem algumas empresas que, assim, eu fico muito feliz. E é uma coisa que traz satisfação para o profissional. Porque, como advogada, é muito difícil. Quando eu comecei no início da minha atuação na advocacia, eu comecei a trabalhar com empresas, mas eu já trabalhava sempre no contencioso. Então, quando chegava uma demanda, eu só tentava amenizar o problema ali. Só apagar fogo, né? Apagar fogo. Então, assim, eu já vi empresa quebrar, falir, em razão de reclamatória trabalhista, acidente de trabalho feio. Aqui a gente tem muita indústria. Então, não, a empresa, ela no início, ela tende a resistir, porque não conhece às vezes, né? Só que quando você você tenta, pelo menos, por exemplo, você pode começar com uma ferramenta. Você vai começar a sentir resultado positivo. Você começa a ver comprometimento na equipe, engajamento nos seus funcionários, eles trabalham mais felizes, a receptividade deles. Eu vejo, às vezes, quando eu vou em algumas empresas que já têm, né, o compliance, Quantas empresas você já tem implantado o compliance? aqui, assim, não são poucas empresas, mas todas as ferramentas é difícil, né? Tem, assim, um código de conduta, um regulamento interno, porque você pode fazer canal de denúncias, mas, assim, digamos que empresa que realmente tenha várias ferramentas, que já está há um tempo, eu não consigo, eu não encho uma mão. Não enche uma mão. Não enche uma mão. Então, assim, não é uma... Eu falo que hoje eu já não tenho tanta resistência mais por parte das empresas, porque começam a ver resultado. Então, o que fomenta o resultado da empresa é o financeiro, é o retorno econômico. Então, quando ela começa a perceber isso, ela vê que tem efetividade. Agora, quem implementou não para mais, não quer saber de outra vida. Não quer voltar para trás. Não, de forma A nenhuma. melhor forma de implementar é falar assim,
Mas vamos implementar, vamos de uma vez ou vai implementando aos poucos? Aos poucos, não tem essa Uhum. obrigatoriedade. Eu comecei com algumas empresas, uma em específico, eu comecei fazendo o código de conduta para colocar na internet. Só que não é aquele código de conduta que você copia e cola, que já tem lá pronto, porque tem um monte, né? Se você olhar, tem um monte Sim. ali. Então você faz um e coloca, né? Aí você vê que, olha, legal, vamos, o que mais que a gente pode fazer? Não, a gente pode fazer aqui um regulamento interno. Ah, vamos fazer então um regulamento interno. Aí depois, o que mais que a gente pode? Vamos implementar um canal de denúncias? Vamos implementar um canal de denúncias. E quando eu vou fazer o regulamento interno, o que, que eu acho interessante de fazer? Que eu já fiz e que teve um bom resultado. Você traz o empregado para ajudar na elaboração, Participar junto, para né? participar. Você inclui ele. Porque assim, você mostra para ele que ele é importante para aquela empresa. Não é uma imposição, né? Não, de forma nenhuma. Sabe uma coisa importante que é a questão dos EPIs, por exemplo? Não só a questão do uso correto, a questão da própria conservação. Eu tenho empresa que trabalha com, por exemplo, com internet, né? Eles têm luvas caríssimas que Sim. precisam ser usadas, ou a questão do uniforme, toda para quem vai trabalhar aí na Na rua, parte elétrica, né? Capacete, cinto. exato. E são equipamentos caros. Sim. Ou então, empresas que fornecem o veículo da empresa para o empregado viajar, vai para uma cidade, vai para outra, e acontece um acidente. Aí a empresa pode, o empregado agiu com culpa, o empregado foi negligente, né? A empresa pode descontar dele? Pode. Só que para que ela faça esse desconto de uma forma segura, sem ter problema, ela tem que ter no regulamento interno essa previsão. O empregado ele tem que ter consciência que ele, ao pegar o veículo da empresa, ele precisa respeitar as questão da Leis de trânsito. legislação de trânsito, que ele precisa a velocidade, que se ele causar um dano, porque se ele mata, por exemplo, uma pessoa na rua, Uhum. o que o nosso Código Civil fala? Responsabilidade do dono da empresa. Indiscutível. Só que a empresa, se ela pode, ela vai ser responsabilizada. Não tem como, ela não vai conseguir, né, na esfera civil. Mas ela pode depois entrar com ação regressiva contra aquele funcionário e falar: olha, eu paguei aqui, agora você vai me ressarcir, porque na verdade você não agiu corretamente. Pode, claro que pode. Ela consegue, ela tem embasamento para isso. Desde que ele tenha culpa Desde também, que né? tenha Isso, ele tem que agir com culpa, tem Sim. que, né, o Uhum. dolo que fala que é a intenção. Então, tem que haver o regulamento e o empregado tem que ter essa consciência. Eu sei que se eu perder a minha luva aqui de R$ 400, Eu tenho que pagar, né? e eu que fui descuidado, vai ser descontado do meu salário. Pode sim, mas eu preciso ter um regulamento que traz essa consciência para o empregado. Posso perguntar? Vai lá, Robis. Bom, então eu quero fazer uma pergunta aqui para a Angelisa, lá do artigo 157. 157, 158, famoso, né? Uhum. Da CLT, que diz que sobre a responsabilidade do empregador. Vou ler para você aqui, só para você poder ouvir e responder de forma mais consistente para nós, né? Está escrito assim: cabe às empresas, ao empregador. Número 1. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho. 2. Instruir os empregados através das ordens de serviço, né? Quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidente do trabalho ou doenças ocupacionais. 3. Adotar as medidas que sejam determinadas pelo órgão competente, que são o Ministério do Trabalho, né? E facilitar a fiscalização do Ministério do Trabalho, que é a autoridade que fiscaliza tudo isso. Mas eu quero me ater a esses 2 itens primeiros: cumprir e fazer cumprir e instruir os empregados sobre os riscos, né? As suas responsabilidades, através da ordem de serviço. Como que você consegue enxergar isso dentro do compliance? Tem implementado tudo isso dentro do compliance? Então, é o regulamento interno. Olha aqui, olha que... Casou, então? Sim, porque a responsabilidade da empresa é inevitável, não tá na lei. De cumprir e fazer cumprir. Fazer cumprir é o quê? Fiscalizar o uso, não importa. Eu não
eu apenas forneço. Não. Eu preciso fiscalizar o meu empregado, ele tem que usar corretamente o equipamento de proteção e também, por que não, orientar ele por que que ele precisa usar, não só como usar, mas o porquê de usar aquele equipamento, que é para a própria proteção dele. Então, isso tudo, ele casa perfeitamente com os mecanismos, com as ferramentas do compliance. O Legal. regulamento interno, ele é uma ferramenta, uma das ferramentas que eu mais gosto. Por quê? Porque eu trago para o empregado consciência de todas as responsabilidades dele e da empresa. Acho que se resume bastante coisa nele, né? Sim, eu coloco tudo ali. Eu posso colocar equipamento de proteção, eu posso colocar a questão do uniforme, né? Eu não vou citar nomes, mas eu tive uma empresa que eles queriam? Eles forneciam a parte de cima, camiseta, camisa, e eles queriam que o funcionário né, usasse determinado tipo de De calça, calça. Que daí já seria o uniforme. que seria uniforme. E aí a empresa, não, mas aí eu falei, não, peraí, se você vai exigir o uso, você tem que fornecer, né? Exato. É uma coisa que não tem. Só que eu falei, mas ela falou, não, mas e se a gente quer fornecer, mas então vamos fazer como? Eu falei assim, vamos conversar e explicar para eles o porquê que seria interessante, mas eu não posso obrigar. Olha, você tem. Não. Olha, funcionário, a empresa gostaria que se você pudesse, gente, eles fazem isso, eu falo para você, com o maior prazer. Entendeu? Vai Só vestir que a camisa da empresa, né? sim, eles fazem isso, entendeu? Lógico, depois acabou que a empresa forneceu tudo. É porque também não, depende da quantidade, mas não é um É, custo tão. não, e assim, mas tenta conversar. Eu falo, ai, mas eu queria, mas conversa, gente, é diálogo. E hoje eu consigo colocar tudo num instrumento, eu consigo colocar tudo numa negociação. Eu posso, a legislação me permite isso. Depois da reforma, né? Sim. Então, por que não fazer? Né? A questão é ter um pouco de bom senso e diálogo, conversar mesmo. Então, dentro do compliance, você pode escrever esse procedimento interno, mas pegando os artigos legais da Isso, legislação. Dá para fazer isso. é muito importante, é excelente essa pontuação. Eu não posso contrariar legislação. Tudo que eu vou colocar no regulamento interno tem que estar de acordo com a lei. Lei, instrução normativa, e tem as NRs, eu tenho que saber Sim. tudo aquilo ali, porque eu não posso contrariar esse tipo de normativa. O que eu posso colocar são estabelecimentos, por exemplo, a questão da política de uso de rede social. É também uma ferramenta fantástica, porque um funcionário desatento, um funcionário que perde tempo numa rede social, ele é oneroso para a empresa. Deixa ele produzir, né? Sim, ele não está produzindo. E você não tem como. Você falar, não vai levar celular. Eu não posso fazer isso. Quem hoje anda sem celular? Não tem a ferramenta Não hoje, né? tem, é uma ferramenta. Agora, eu posso sim estabelecer que ele não vai ficar. Ele vai atender ligação, se for importante. Ele vai fazer uma ligação, se houver necessidade. Ele não vai acessar rede social ou qualquer outro tipo de aplicativo ali durante o expediente de trabalho. Uhum. Né? Então, assim, é uma série. Uma outra coisa também é a questão de horas extras. Você pode estabelecer uma política de horas extras. Porque até tem um dos meus posts que ele meio que viralizou, sabe? Que é uma frase que eu gosto de colocar também nos regulamentos, nos treinamentos que eu falo. O funcionário, porque muitas vezes a gente pensa, o funcionário que faz muita hora extra é porque ele né? Não, isso é ineficiência. Isso não é uma pessoa que trabalha. Não, porque ele tem que trabalhar dentro do período que está estabelecido para ele, porque ele tem que ter uma vida social, ele precisa ter uma cabeça saudável. Né? A saúde mental do empregado é responsabilidade da empresa. Senão vai contrair a doença de burnout. Que é agora que foi, né, O reconhecida, CID-11. finalmente, já Já estava ali, né? estava, é. Mas assim, é responsabilidade da empresa. Então, ele tem que trabalhar às 8 horas. Esporadicamente, você precisar fazer uma hora extra, ok. Agora, habitualmente, primeiro que já tem a questão das implicações ali, né? De serem habituais, enfim. Mas isso não é saudável.
Não é saudável. Então, você tem que fazer o quê? Se organizar dentro da sua empresa para que durante o período de trabalho você consiga elaborar o maior número de tarefas. Acabou o período de trabalho? Acabou. É o lazer do empregado. Ele precisa desse tempo de descanso, né? Para retornar no outro dia com as energias renovadas. Isso é importante. Você falou do celular, uso do celular particular e empresa, posso utilizar o celular da empresa da empresa, desculpa, do funcionário para atividades fins da empresa? Não é aconselhável. Uhum. Eu não aconselho. Mas acontece. Sim. Acontece bastante. É como tem também celular corporativo. A empresa fornece o aparelho e o que é o correto? Geralmente, no Acabou o regulamento expediente. interno. Exato. Às vezes não é assim que ocorre, mas se eu tenho o regulamento, se o meu funcionário tem ciência, por exemplo, vou entregar o regulamento interno para os empregados. Eu não vou só entregar. Eu gosto de fazer uma apresentação, eu vou lá explicar para eles e dá trabalho? Dá trabalho. Mas se eu vou fazer um documento que eu quero que tenha eficácia, então eu tenho que dar a validade para ele. Ele tem que realmente. Entender o que está escrito, né? Exato, não assinar, porque assinar eu vou pedir, eles vão assinar o que a empresa pede. Por isso que Exato. às vezes a Justiça do Trabalho não reconhece documento assinado pelo empregado. Porque a Porque empresa. realmente não está ciente, né? Exato, vai lá e assina. Às vezes nem lê o que assinou. Então, muitas vezes você precisa tirar um tempo para que você dê ao funcionário o conhecimento daquelas regras, traz ali um questionário, coloca lá umas questões para ver se realmente ele entendeu o que está escrito, o que está proposto, se ele concorda com aquilo. E aí você guarda isso é um documento que vai te preservar. Bom, então, dentro do compliance, nós temos o artigo 157, que é responsabilidade do empregador, do patrão, né? E o artigo 158, ele traz responsabilidade para os empregados. Também. Vamos falar para os nossos amigos que é funcionário, né? Trabalham em algumas empresas, né, Angelisa? Sobre a responsabilidade deles também? Claro. Eu vou ler aqui para nós para a gente explicar melhor. Cabe aos empregados. Número 1. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções que tratam o item 2 do artigo anterior, que é a ordem de serviço. Isso. Observar, eu já fui pesquisar, é a mesma coisa que cumprir as ordens do patrão. E muitas vezes o funcionário não quer cumprir, né, Angelisa? Sim. E assim, isso é muito importante, porque a empresa ela vai fiscalizar o correto andamento e o empregado que não estiver cumprindo com a sua obrigação, ele também pode ser responsabilizado, ele pode ser demitido. É uma série de coisas. É por isso que eu falo que é uma via de mão dupla. Perfeitamente. Porque muitas vezes, você só quer saber dos bônus, mas tem os ônus. Tudo tem, né? Bônus e ônus. Então, eu tenho direitos, mas eu também tenho responsabilidade. E muitas vezes não é colocado isso. Mas a questão de trazer o funcionário para vestir, porque assim, tem dois tipos de empregados. Tem aqueles que trabalham na empresa, tá trabalhando na empresa, e os que trabalham para a empresa. É bem diferente. É aquele que veste a camisa, que ele sabe que se a empresa crescer, ele também vai crescer. Ele sabe que ele é reconhecido. Esse é o para, né? Esse é o para. Eu trabalho para a empresa, não tô lá na empresa cumprindo tabela. Então, Horário. sim, é Esperar uma chegar sexta-feira. sexta-feira, olha que já deu horário aqui, pô, né? Então, assim, é tudo uma questão de cultura e também das partes terem esse reconhecimento mútuo de que ambos, um necessita do outro. E aqui é muito bem claro o texto, né? Observar e cumprir com as normas de segurança. Né? Sim, Muitas vezes o funcionário ele recebe um treinamento, recebe o e não EPI cumpre. e não cumpre. O número 2 aqui diz assim, ó, colaborar com a empresa na aplicação do dispositivo desse capítulo. Então, o funcionário tem o papel de colaborar também, né? O canal de denúncias, ele é interessante também nesse aspecto. Porque quando uma empresa ela tem problemas, né, internos e ela passa a mão, digamos assim, ela ou faz vista grossa, o que ela está fazendo? Qual que é a mensagem que ela está passando
para aquele funcionário que leva tudo certinho. Olha, eu não te valorizo, eu valorizo quem... Porque assim, o funcionário, aquele que trabalha com desídia, que não cumpre horário, que não cumpre as regras da empresa e ele não é punido, ou ele vai ele vai causar problema para quem está sendo correto. Ele vai ser a referência, né? Ele vai ser a referência. Então isso não é bom. Por isso é importante você estabelecer essas políticas. E a questão do canal de denúncias é anônimo. Você pode estabelecer da forma como você quiser. Inclusive, aqui em Sinop, já tô sabendo que tem empresa já se instalando aqui que é para terceirizar a questão do canal de denúncias. Empresa que você terceiriza esse serviço. Porque assim, o canal de denúncias você tem que ter O sigilo, né? um sigilo, tem que ter uma regulamentação, porque assim, o funcionário que vai denunciar, ou a pessoa que vai denunciar, que não precisa ser exatamente um funcionário, ele tem que ter uma responsabilidade, tem que saber que a denúncia dele, se não tiver procedência, ela tem consequências, porque senão vira uma terra de ninguém. Então, muitas vezes isso dificulta o trabalho da empresa, porque aí você tem que fazer aquilo dentro da empresa, acaba que o sigilo não é totalmente respeitado. Por isso, é interessante você terceirizar esse tipo de serviço. Mas você também pode, só que aí tem aquela questão de ter a responsabilidade mesmo, né? Que é o anonimato. O anonimato, ele tem que garantir apenas a segurança daquela pessoa, mas ele não pode deixar que a empresa não tenha consciência de quem está fazendo a denúncia. Ela não pode divulgar, porque senão tem segurança. Eu vou lá e falo o que eu quiser, eu jogo um papel, um bilhete ali acusando alguém de alguma coisa de forma leviana e pronto, não vai ter consequência. Então, isso tem que tomar um cuidado. Mas a questão da denúncia entra exatamente aí. Você também é responsável em denunciar um colega seu que está sendo improbo, por exemplo, Que está colaborando, né? que é uma forma de colaboração. Colaboração. Você falou uma palavra aí que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para os nossos ouvintes, é, colaboradores, trabalhadores, desídia. O que significa desídia? Então, é um termo bem amplo, né? Que Não, pode mas assim, bem significar rápido. Bem rápido. desídia. Qual é a minha função, por exemplo? Eu tenho que exercer determinada função. O que seria desídia? Eu não desempenhar aquela função da forma adequada. Eu não ter comprometimento com o meu trabalho. Isso é desídia. Diminuir a produção. Diminuir a produção, produtividade. E dependendo do grau da desídia, eu posso ser demitido por justa causa, inclusive. Será que tem alguns trabalhadores aqui em Sinop, no Brasil, que de repente está cometendo desídia? Ah, muito, não sei. Talvez, né? Sem Aí- acusações, Rubens, sem acusações. sei. Não, Olha, talvez. bastidores, será que tem alguém aí? Talvez. Mas Agora, é muito comum. é comum, né? É muito comum, infelizmente é. E isso está no O artigo famoso 4. corpo mole, né? Corpo Sim, mole, é. sim. Isso está no artigo 482 da CLT, né? Mas muitos não sabem que tem vários itens lá que podem levar à admissão por justa causa, né? Sim, e ali é um rol que não é taxativo, né? Ele é exemplificativo. Sim, Porque é humanamente impossível você prever todas as atitudes. sim. Por exemplo, um ato improbo. Eu trago ali quantas coisas que pode ser improbidade ali, né? A questão da propina é uma improbidade. Então, assim, é bem amplo, mas também tem que ter o cuidado para você fazer e para que seja documentado e depois não tenha uma reversão lá na Justiça do Tem que estar Trabalho. muito bem Tem alicerçado, que né? ter, exato, tem que saber fazer da forma como a legislação determina e também estar munido de documento. O que é o compliance é interessante e traz segurança para a empresa para questões como essa. Questão da justa causa, abandono de emprego. Gente, abandono de emprego, eu vejo assim uns absurdos. O funcionário não abandonou o emprego.
O abandono de emprego, ele tem requisitos, eu preciso cumprir as exigências, não basta o funcionário deixar de ir à empresa. Eu preciso convocar ele para o retorno. Então, assim, eu demiti, ou calma lá, vamos ver se Ver o está que correto. Exato. Às vezes, o funcionário realmente ele agiu de forma errada. Só que a empresa também não fez da forma como deveria e acaba não conseguindo efetividade ali naquela medida e perde. Ou tem que indenizar. O abandono de emprego, ele já considera a partir do primeiro dia, ou a partir do exame admissional, ou a partir do registro? Então, na verdade, assim, existe uma. ah, Cada caso é um caso. Você tem que analisar o caso em concreto. O que seria o abandono? O abandono é o empregado que, mesmo sendo convocado para voltar, para retornar ao trabalho, ele não volta. Só que eu preciso ter a ciência dele. Então, o que é o marco inicial ali? A ciência dele, que Uhum. ele precisa retornar ao trabalho. Então, independe Do prazo. do documento ou do prazo. Uhum. Por exemplo, tem empresa que dá 15 dias. Eu não aconselho nunca dar 15 dias. Coloca 5 dias úteis. Você tem prazo de 5 dias, 3 dias para retornar, mas ele tem que ter essa Ou pelo ciência. menos comunicar, né? Comunicar ao funcionário. Não, ele abandonou. E você fez o quê? Depois que ele não Esperou o veio tempo mais. correr. Eu esperei, ele não voltou. Porque tem uma. Fala assim, tem que esperar 30 dias. Eu já ouvi conversas assim, falando assim, tem que esperar 30 dias. Então não existe essa regra de 30 dias. A questão é, dependendo do motivo, você tem que ter a convocação para o retorno. Essa é a questão. Uhum. A Essa convocação, ela é comprovação. oficial ou ela é... Então, porque, por exemplo, tá, é uma outra coisa bem interessante isso daí. Vai lá no diário oficial, num Jorquim que vai ler. Ninguém, né? Agora, eu mandei mensagem pelo WhatsApp, por exemplo. A questão das provas digitais é uma outra coisa muito interessante. Porque hoje nós vivemos um momento, né, de uma era tecnológica, um avanço tecnológico muito grande e que muitas vezes as empresas não acompanham esse avanço e muitas provas que podem ser obtidas de modo digital. Por exemplo, o uso de WhatsApp, e-mail, eu posso utilizar esse tipo de prova digital, só que ele tem que ser trazido para o processo de forma correta ou quando ele é trazido para o processo, não foi da forma como deveria, e o advogado da outra parte não sabe impugnar, vai ter a validade ali. Então, é uma questão bem interessante a questão das provas digitais. A convocação via WhatsApp tem validade, sim. Interessante, né? Mas eu quero continuar no artigo 158 ainda da CLT, Vamos que lá é, para o artigo que 158. é de responsabilidade do empregado. Aqui diz no artigo 158 da CLT, parágrafo único, constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Letra A observância das instruções pedidas pelo empregador, na forma do item 2, que é da ordem de serviço, do artigo anterior. E letra B, ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecido pela empresa. Esse parágrafo único diz que constitui ato faltoso do empregado deixar de obedecer à empresa através dos seus regimentos internos e também a ordem de serviço que é exigido na NR primeira. Sim. E também deixar de usar o IPI. Eu queria que a senhora, desculpa a senhora, tá? Você, discorresse um pouco sobre isso aqui. Então, inclusive, por exemplo, o empregado não está usando o equipamento de proteção. Ele foi conversado, foi advertido e continua não usando. Ele pode ser demitido por justa causa. Ou então, por exemplo, eu preciso adverti-lo primeiro? Depende. Depende da situação, depende do caso. Algumas atividades, o empregado que não utiliza o equipamento de proteção, ocorre um acidente, por exemplo, ele vai pagar com a própria vida. Sim. Então, a natureza e a gravidade de cada situação é que vai determinar a medida que a empresa vai tomar.
Por exemplo, se eu tenho lá um empregado que sobe, Trabalhar tá em altura, né? construindo numa construtora, vai subir lá e não coloca aquela cinta, e sobe no andaime sem a cinta. E aí, bem na hora, a empresa chega e vê uma. Ela pode demitir? Pode, por justa causa, se ela fez o treinamento, se ele tinha consciência da importância daquilo ali, sabia exatamente como utilizar, se todo o equipamento foi disponibilizado, pode sim. Ela pode registrar com foto, isso? Então, na verdade, ela pode fazer a testemunha. Testemunha, porque às vezes não dá tempo, você Uhum. não, é muito, porque é muito dinâmico essa questão Sei, sei. né, você chegou ali, o funcionário tá lá em total desacordo com a. Ainda pode falar, teve tempo de tirar foto, mas não teve tempo de avisar ele para. Exato. Então, assim, às vezes não dá tempo. Então, você pode fazer ali sempre vai ter uma testemunha. E aí pega o nome da pessoa que acompanhou, que viu, que realmente que estava trabalhando na empresa. Ela vai saber que que ele recebeu o treinamento, que o equipamento estava lá disponível, a empresa cobra o uso. Mas normalmente esses companheiros de trabalho, eles não gostam de participar desse tipo de coisa. Mas aí Como a questão proceder? da cultura. A cultura. A cultura. Então, eu não posso obrigar, né? Mas eu também convoquei um empregado que vai ser testemunha na Justiça do Trabalho, por exemplo. E o empregado, ele não quis participar de forma espontânea. Eu posso pedir para o juiz, ó, vai lá e eu quero ouvir esse empregado. Ele vai intima, Entendi. ele vai ser intimado. Agora, o que ele vai lá falar é que é o risco, né? Porque ele já vai contrariado. Então, assim, só que a mentira, eu gosto de. A mentira, ela é mentira. Porque a verdade ela só tem uma versão. A verdade, é o que aconteceu. Seriam os fatos contraditórios ali É, na hora da. você consegue pegar ele, né? Com Principalmente o perguntas, né? Alguma magistrado. O coisa. magistrado é muito preparado para isso. Já tem uma experiência para Eles isso. têm experiência, eles sabem. Então, ele vai conversar, começa conversando, né, ali com o empregado. E existem pessoas que conseguem mentir, assim, né? Mas eu não sei, eu vejo isso. Mas existe uma pressãozinha também interna lá, Tem uma né? pressão. E até porque, inclusive, se o juiz pega uma testemunha mentindo, ela responde, né, criminalmente. Criminal, né? É uma questão séria. Tem o juramento inicial ali, né? Sim, tem uma previsão legal também, né? A testemunha, ela não pode, ela é advertida no início do depoimento que ela tem que falar a verdade, senão ela pode responder um processo criminal pela mentira que ela for. Então, existe, a pressão tá ali. Eu já presenciei isso, por isso que eu estou falando. Existe essa pressão da fala do juiz Sim, para e essa testemunha, é uma entendeu? autoridade que tá ali, assim, eu vejo isso com bons olhos, mas normalmente a testemunha é uma prova bem delicada para ser produzida, porque tem sempre aquelas pessoas que já são mais descoladas, então, assim, Atores. existe, Sim. não é impossível, né? Uhum. Se pegar testemunha, não pode mentir, né? O, Vamos falar assim, O o reclamante reclamante, pode, ele ele pode. pode, ele não tem punição nenhuma para ele. Então, ele pode, Mas mas assim, também existe a possibilidade, difícil, né, raro, aquela coisa que, tá lá na lei, litigância de má fé, litigou de má fé, mentiu e tal. Pode ser condenado? Pode também, né? Se for uma coisa discrepante, que o juiz veja que realmente é absurdo ali, ele pode ser, aí é uma multa, né, que ele vai ser condenado dentro do processo. Eu já presenciei, eu já tive processo, são raros, raríssimos, em que o empregado, ele foi condenado por litigância de má fé, porque realmente porque assim, ele provocou o poder judiciário para uma demanda que ele tinha consciência que era falso. ele não tinha direito nenhum. E aí, no final, recebeu. Não foi, eu lembro que na época foi acho que R$ 700 o valor da condenação. Mas é uma condenação. Sim. Isso há muito tempo. Apenas como exemplo, né? Talvez como referencial uns próximos, É uma alguma forma coisa. de coibir, né, É. esse tipo de prática.
É porque Você tem todo um continua corpo daí, envolvido, né? Não, continua daí ou continuou continua aí, daqui? porque agora a gente já foi lá no juiz, já fomos lá. Já foi lá, lá na É, beira do juiz. Já fomos lá no juiz, já. Bom, deixa eu fazer uma pergunta agora para você, referente que faz está dentro do compliance, né? As obrigações acessórias que está dentro da Receita Federal, da Instrução Normativa 971 da Receita Federal, lá no seu artigo 47, tá? Onde se a empresa deixar de emitir uma CAT, deixar de elaborar o PPP, deixar de elaborar o LTCAT, deixar de elaborar o antigo PPRA, que agora é PGR, Uhum. também deixar de elaborar o PCMSO. No direito, como que isso é tratado? Essa instrução normativa 971, ela é levada em consideração para dentro do compliance, dentro Sim, das empresas? com certeza. É sim. Inclusive, por exemplo, CAT. As empresas são autuadas. Eu tenho uma empresa que foi, na verdade, a gente fez a defesa administrativa e foi uma questão, foi um acidente de trabalho e o médico, no momento ali do atendimento, foi de madrugada, ele não deu o atestado e aí acabou demorando, passou do prazo de 24 horas. E a empresa foi multada, recebeu a autuação, né? Em razão disso, mas aí depois foi comprovado e tal. Mas teve que assinar um termo, um TAC, um termo de ajuste de conduta, se comprometendo a não fazer mais aquilo. Então, assim, precisa ser, e é muito importante que seja devidamente respeitado, até porque depois, lá na frente, ó, uma eventual responsabilização, porque você nunca sabe se o empregado vai ficar na empresa ou vai sair depois e vai te acionar na justiça. Você precisa dessa documentação, sim, para que você consiga elaborar a sua defesa, amenizar ali o problema. É importante e deve ser respeitado, com E é uma certeza. obrigação acessória, né? Tem que se Mas emitir. então, a questão acessória, né? Eu não vejo como acessória. É acessória, mas eu falo assim, ela tem que, ela é obrigatória. Sim, Então, com relação, e a questão das multas, por exemplo, eu deixo de emitir um CAT, ou uma vez, duas vezes, a gravidade vai aumentando, e aí depois A recorrência, né? tem sempre consequência negativa, não é bom. A questão da CAT ali entrou agora numa situação. Antes havia a CAT parcial, né? Que você poderia emitir ela parcial, apesar que ela não ter um peso jurídico talvez tão elevado, mas pelo menos tinha a iniciativa da empresa de emitir uma CAT parcial porque não tinha atestado ainda, porque às vezes o funcionário está internado, né, sofre um acidente de trajeto ou acidente típico mesmo, fica internado esperando a cirurgia, alguma coisa que acontece, Sim, né? Enquanto não tiver atestado, a gente não consegue não concluir a CAT. consegue, exato. E hoje, agora com o e-social, a CAT é Você emitida tem, diretamente no sistema, é no primeiro dia útil após. porque tem que respeitar o prazo. Esse Exa- problema que a gente teve foi isso. Não tinha o laudo, o documento necessário do médico, então não foi emitido, mas logo em seguida já foi. Mas aí Uhum. quando pega, porque tem também a questão da fiscalização, empresa que já tem problema com acidente de trabalho, ela já é mais fiscalizada, os olhos se voltam para ela, então por isso que não é interessante. Porque assim, eu mesmo já atuo já desde 2007 nessa área de segurança do trabalho, nunca vi uma empresa receber multa por causa de CAT, né? Porque assim, todos nunca se negaram a emitir, por mais que emita atrasada. Sim, mas, é, mas emite. Uhum. Aí o que você comentou ali, acho que realmente a empresa mais fiscalizada acaba tendo a fiscalização, né? Sim, eles ficam em cima O próprio Ministério Público tem o poder de fiscalizar também, né? Que também, direciona, pelo menos na cidade que nós temos o Sereste, né? Que é também. da municipal. Então um indica para o outro que acaba fiscalizando, né? E já também pegando o gancho, acho que foi o Rubens que me mandou hoje é. hoje, né? Já O, para provocar a é, doutora. já entramos nesse assunto, eu lembrei que agora o Tribunal Superior do Trabalho, né? Isso. TST, né? Que não está mais obrigando o médico a colocar o CID no atestado, por causa de sigilo médico. E a questão da CAT agora.
Apesar que Então, é algo bem fresco agora, foi recente agora, né? mas assim, o CID, na verdade, nunca foi obrigatório. A empresa, porque por questões, e principalmente a questão agora é mais em razão da LGPD. Porque dado de saúde é um dado sensível. Uhum. Então, eu preciso ter um cuidado a mais. E quando eu coloco CID no atestado, dependendo da doença, pode trazer para o trabalhador uma discriminação. E essa discriminação, às vezes, ela ocorre e você não consegue provar, porque o Uhum. empregador não vai falar. Então, é uma forma de proteção. Mas aí a gente esbarra na questão ali, Legal, ou legal, até. mas é Porque assim, mais eu questão como. de Pegando, operacional, eu falo, né? exatamente. Porque assim, eu como engenheiro, posso emitir uma CAT? Posso. Né? Na verdade, qualquer um pode abrir uma CAT. Mas eu não sou da área da saúde para saber qual que é o dano que foi causado naquele trabalhador. Se foi uma fratura, se foi uma contusão, se foi uma torção, se foi uma luxação, um exemplo, né? Eu não tenho essa habilidade para fazer esse diferencial, né? Como que eu O faço que, isso, né? então, na verdade, assim, o que a decisão do TST fala? É uma decisão que sempre foi assim, na verdade, né? Eu não posso exigir, o empregador, ele não pode exigir CID. Agora, se o médico coloca e o empregado traz aquele atestado com CID, eu tenho que tomar um cuidado maior com esse atestado, porque ali tem dado sensível. Uhum. O atestado em si já é, né? Pela tendência, o médico provavelmente não vai colocar, né? Mas assim, Para ele se proteger, né? isso. É porque antigamente muitas empresas não aceitavam atestado. Exato. E como eu, por exemplo, o que a legislação nossa que fala de atestado, ela é muito antiga, né? Mas ela nunca colocou a obrigatoriedade do empregado, a não ser, por exemplo, para a empresa contestar um atestado médico. Eu tenho, às vezes as empresas me ligam, eu recebi um atestado aqui e porque eles não gostam, a Você empresa não contestar gosta de ele. atestado. Ela só tem uma forma se ela tiver um médico dentro da empresa responsável por esse setor. Ninguém tem. Não. Então, como que você vai recusar? Não vai poder recusar o atestado. Porque o atestado é um profissional como o LTCAT, que é um profissional especializado que elaborou. O médico, ele também tem fé pública, se ele colocou lá que o empregado precisa, ele precisa naquele período. Aí a questão da CID também entra nessa esfera. Mas essa decisão que a gente tem agora, ela já era uma tendência de não ter essa obrigatoriedade. Eu sempre orientei as empresas nesse sentido, não fica querendo saber de CID. Se o médico colocou a responsabilidade, tanto que o médico tem responsabilidade também com relação ao atestado. Ele pode, por exemplo, médico que fica distribuindo atestado, essas coisas. Se for pego, ele vai responder lá na categoria da profissional dele. Ele também tem ele tem um código de ética profissional que ele precisa respeitar. Então, é uma série de implicações. Na verdade, se tivesse bom senso de todas as partes, a gente não Não tinha tanto teria todo problema. esse. Mas em caso de acidente de trabalho, em caso de doença ocupacional, eu preciso emitir a CAT. Aí você vai precisar do CID. Tá. E E se o médico não quiser dar o Tá, CID? mas aí, então, aí você aí você me apertou sem me abraçar. Então, eu sempre orientei as empresas da seguinte maneira. Vamos lá. É, Normalmente, essas empresas têm um médico do trabalho que atende ela. mais coordenador, né? Um Sim, médico Prestador de coordenador de um serviço. médico responsável com a nova NR7. Se o médico que o atendeu não quiser dar o CID, homologa junto com o médico do trabalho que tem que preencher essa CAT. Essa CAT tem que ser preenchida. então. Mas aí você, por exemplo, porque essa questão do CID esbarra muito. Pode fazer dessa forma que eu falei? Pode, não tem problema nenhum, porque o profissional tá ali atestando. É o médico, É né? o É o médico. médico. E aí, para você derrubar o atestado dele, é só outro médico também habilitado, né, que consegue. Uhum. A questão, eu penso que, por exemplo, a LGPD, a questão do dado sensível. O dado sensível,
Quando eu tenho uma determinação legal, eu não preciso ter a autorização do titular para utilizar. Então, eu acho que aí seria um dos fundamentos para a gente, para constar o CID. Não vejo problema. Na realidade, até tem orientado por um funcionário do INSS, eu anotei em algum lugar, eu não sei onde que está, eu vou achar e passar para você, para o Gilson, essa informação que está na Constituição Federal, Sobre? sobre a questão do CID. Eu vou achar, eu vou depois passar para a gente discutir um pouco mais. Aham. Não, sim. Tudo Seria bem? interessante. Porque assim, tem muita discussão a respeito de atestado, CID, mas buscando uma solução, eu vejo que Uhum. existe. Da forma como você falou, se o médico ele tá habilitado e ele não colocou, porque possivelmente essa informação poderia trazer algum tipo de discriminação. É, Eu não vejo tanto problema quando é testado por doenças, vamos falar assim, não relacionadas ao trabalho. Porque É se é uma coisa. relacionado Agora, ao trabalho, não, né? quando é relacionado ao trabalho, aí que eu falo assim, que é a dificuldade nossa em relação ao CID, Mas né? eu vejo que dá para ser feito da forma como ele colocou. Passar para o médico coordenador, né? Sim, É porque ele tem. ele é o é, profissional sim. não habilitado, necessariamente que ele coloque o CID, mas que ele mas que preencha ele a CAT, até de é repente, né? ele que Alguma coisa ele nesse sentido. preencha. E ele tem a tabela do CID, né, que é a classificação do Código da Doença, né? Aham. Então ele tem a tabela e ele vai pegar, o cara quebrou o braço, ele vai lá pegar o CID de fratura do braço. Sim. Ponto. É desse jeito, tá? E só para a gente terminar, né, Deus, porque já Isso tá, aí para não já. alongar mais, essa última pergunta da minha parte. Nós tivemos uma mudança na legislação trabalhista em 2017, né, através da Lei 13.467, onde vem trazendo a questão dos honorários de sucumbência, né, onde tinha uma prática muito grande dos empregadores, aliás, dos funcionários, trabalhadores, ir atrás de um advogado e entrar na justiça contra a empresa, né? E ocorreu um caso aqui no nosso estado do Mato Grosso, no município aqui do nosso estado, de um funcionário que foi pleitear um benefício, né, um prêmio que ele tinha ganhado, e ele cobrou um valor muito exorbitante, no valor de R$ 15.000. E com essa mudança lá em 2017 dessa legislação, a juíza condenou esse profissional, esse trabalhador, a ressarcir o advogado da reclamada em 5% desse valor pedido. Você pode falar um pouquinho a respeito disso? Como que isso está tramitando hoje no nosso bem? Ainda existe, ainda permanece essa lei? Então, essa aí veio com a reforma trabalhista. A honorário de sucumbência para a Justiça do Trabalho. Hoje, como que tá a situação? Existe, né? É assim, você faz os pedidos, o reclamante ou o reclamado, e aí, antigamente, não existia essa previsão. Então, o advogado não tinha a questão da sucumbência. Hoje tem. Então, por exemplo, sucumbência recíproca ou sucumbência só de uma parte, que vencedora, né? A outra foi vencedora em tudo. Todos os pedidos que são analisados ali pelo juiz, o pedido que eu perdi, no caso, de acordo com o valor do pedido, vai ser arbitrado os honorários. E o reclamante, ele pode ser, por exemplo, esse caso provavelmente deve ter sido uma indenização por dano moral, alguma coisa nesse sentido. Ele não ganhou, então ele foi sucumbente nesse pedido. E com base no valor do pedido, o juiz arbitrou esses honorários de 5%. Hoje, o STF, agora recentemente, na verdade, hoje, a exigência, eu até posso ganhar os honorários de sucumbência, existe, vai ser arbitrado. Só que se o empregado ele for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade desses honorários, a execução, no caso, vai ficar suspensa, até que eu comprove que ele tem condições de arcar com aquele valor sem comprometer o próprio sustento, ou a subsistência da família.
Então, assim, você ganha, mas você não leva. Você até Entendi. ganha, mas você não leva. Você não consegue executar. Mas foi uma mudança através do STF. É, na verdade, veio com a reforma trabalhista. A única coisa que o STF fez é a interpretação, né, que desse artigo. Ele é constitucional, ele existe, ele continua na legislação, só que a execução desses créditos, ela fica suspensa. Você não vai poder exigir do trabalhador, a não ser que ele queira te pagar, o que eu acho que não vai acontecer. É difícil, né? É. E você não vai conseguir executar porque ele não tem condições. Então, é uma lei que é um elefante, sei lá, nem sei como é que eu falo isso. Como que a gente Um dá esse... elefante branco que, Existe, mas nunca ninguém nem viu. Nem viu. por exemplo, esse caso aqui, a juíza condenou esse trabalhador a pagar 750 mil reais. Provável, por em cima do valor do pedido, e é de 5 a De 5 a 15%. 15. Então, assim, 5 é o mínimo. Poderia ser 10, 10, tipo, vai recorrendo quando tem recurso, né? E normalmente mantém a sentença, aí aumenta mais um patamar, porque tem mais sucumbência da fase recursal. Tem isso também. Um valor bem significativo, né? É porque hoje 5%, dependendo dos pedidos. A vantagem é que também parou aquela questão de como tinha antigamente, tudo era dano moral e os valores eram exorbitantes, então eu ia lá e jogava um valor muito alto, né? Com a reforma já foi mais. Deu uma peneirada ali. Os advogados já pensavam mais, né? Antes de colocar os valores tão exorbitantes. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Esse profissional procurou um advogado, concorda comigo? Sim. Será que esse advogado não estava atento às mudanças das legislações e induziu esse trabalhador a pedir, pleitear esse valor de 15 milhões de reais? Então, porque eu não conheço o caso, mas qual que é o papel do advogado? É orientar o cliente, buscar a melhor solução para ele. Eu não sei, né, que tipo de prova que ele tinha, mas, por exemplo, se for dano moral, o dano moral, a prova é do empregado, ele tem que produzir essa prova. E salvo algumas hipóteses, que daí é dano presumido. Mas são algumas hipóteses bem pontuais. Provavelmente não foi esse caso. Então, assim, a responsabilidade também é desse profissional, de ter colocado um valor tão elevado, né? Talvez tivesse pedido menos. Bom, Gilson, se deixar, eu encho aqui a Angelina de perguntas e a gente não sai daqui hoje, não. Mas a gente já está estendendo um pouquinho o horário também. Deu quanto tempo, Lê? Quase 2 horas aí de conversa, 1h30, 1h40. 1 hora e pouquinho aí 1h12 aí de conversa. Bastante conteúdo aí. Bastante conteúdo. Já Importante, quero... né, Angelina? Eu gosto de conversar. Eu falei, né? Eu falo muito. Exato. Eu falo bastante. Exatamente. Eu Aí também já... falo um pouquinho só. Falo um pouquinho, né? o Rubens, se deixar... Quase nada. o Rubens, quando faz live, o Rubens é 1 hora e pouquinho, tá? 2 horas, 2 horas e Quando pouco. a gente fala sobre um assunto que a gente gosta, aí vai, né? Flui, né? Flui, exato. Exato. E como hoje, realmente não foi uma conversa, foi uma aula, né? A gente aprende bastante, né, Rubens? Acho que todo mundo aprende com todo mundo, né, Angelina? Sim, com Exato. certeza. Todo mundo aprende Todo com mundo. todo E a gente sempre tem algo a aprender. Ninguém sabe tudo, não tem como. Não tem como. Imagina conhecer todas essas NRs e saber as Exato. legislações, a mesma coisa. É impossível, não tem, é humanamente impossível. Sim. Eu já falo nas minhas lives assim, Angelisa, ó, eu não sou especialista em nada. Eu sou um pesquisador, curioso, estudioso, que procura as informações e aí a gente vai retendo informações. Sim, né? e às vezes tem uma pergunta, não sei, eu não vejo vergonha nenhuma e falo, olha, é melhor, Fala eu que não sabe. sei, e procurar a resposta. Eu não tenho vergonha, não tenho problema nenhum com isso Porque o também. especialista entende que sabe tudo, né? Por isso que eu já falo, não sou especialista. Esgotar a matéria, eu vejo, é bem É difícil. difícil. Principalmente nessa parte de legislação, né? E que muda todos os dias. Exato. Até esses dias eu brinquei que o advogado que não advoga na área trabalhista e empresarial não sabe o que é viver perigosamente. Porque você tem que estar muito atento,
Porque uma orientação errada é um prejuízo para a empresa, né, para o seu cliente, e isso não é bom. A gente tem que... Exatamente. Tá tendo muita mudança, né? Portaria, Muita. decreto, falamos agora há pouco de uma decisão, né, de um Tribunal Superior do Trabalho ali que simplesmente altera uma questão de CID, parece coisa simples, mas só que quando você vai estudar o impacto Não desse é CID, simples. ele tem um impacto bem significativo, né? Então, se a empresa está orientada de forma errada, realmente, são mudanças que ocorrem praticamente todo dia. Sim, que Todo tem que dia. estar atento. Ou são mudanças na legislação da Previdência, ou das próprias NRs, que está tendo bastante, ou no próprio, fala assim, do manual do E-Social, muda uma coisinha aqui, ou muda ali. Então a gente tem que estar atento a essas mudanças. E acho que para isso também a parte do compliance É muito ajuda, importante. ajuda muito, né? Porque vai estar atualizado, pelo menos na última versão, né? Sim. De Tem que estar legislação. sempre revendo, né? Essa questão da legislação tem que estar sempre atualizando. Mas você já mantém ali aquele, pelo menos você já está no caminho certo. Então, Exato. para você se manter nele é mais fácil. Acho que o judiciário talvez também entenda no sentido parcialmente na questão do bom senso, né? Sim. Tem, fala assim, É não vou visto falar de com bons intenção, olhos, exato. né? É visto Então, com bons olhos. está indo no Desde que caminho, efetivo. exato, Porque também eu vejo que às vezes você ter um programa de compliance de fachada ainda não tenha, não faça. Se exato, for para fazer só para falar que tem, é melhor não ter, porque quando você tem uma responsabilidade também social maior, né? exato. Existe uma responsabilidade maior. Sim. É o que Até acontece nos laudos também, né? Tem laudos, não dá para falar assim, tem laudos bem feitos, laudos mal feitos. São posições de cada profissional que faz a elaboração do laudo, né? Mas também entra nessa situação. Ele deve seguir ao rigor da lei dentro da nossa área. Aí, o que a gente estava discutindo antes, também que transcende a questão da parte nossa, vai para a esfera jurídica, Já né? Então, assim, cada um no seu quadrado, né? Então, nós profissionais da área de engenharia ou da medicina do trabalho, trabalhamos em cima da legislação e chegamos ao nosso limite, né? O que exceder disso é decisões de adicionais de insalubridade ou de aposentadoria especial, se tem direito ou não, aí da nossa esfera, de repente, vai ter o direito ou não vai ter o direito, mas na esfera jurídica já é outra já é conversa. outra questão. Mas assim, é importante que esse diálogo, né, ocorra e que tenha um alinhamento, né, de posição, que seja, lógico, de acordo com a legislação, mas também que tenha efetividade. É uma decisão mútua, né? Sim, Eu acredito também que a gente já falou bastante sobre isso, a parte do E-Social, ele veio para unir parte de engenharia, parte contábil, parte de RH e parte jurídica. jurídica, e o, né? Porque e, tudo depende, hoje um É depende do outro, interligado, é um depende do interligado. outro. e o compliance tem que ser muito bem alinhado para Muito bem atender alinhado. o e-social, viu? Uhum. Atender o e-social. Só um detalhe em relação ao compliance relacionado a empresas, ela está muito a questão da sustentabilidade jurídica, né? Sim, Até para um investimento de um capital estrangeiro, né? com certeza. E isso é muito levado em consideração. A questão, na verdade, assim, a empresa, uma empresa, qual que é o bem mais valioso de uma empresa? É É mão o de obra. nome dela, Uhum. a reputação dela e o capital humano, que são os funcionários. Mas assim, eu falo, a reputação de uma empresa, quando você leva anos para construir uma reputação positiva, e você pode perder essa reputação em minutos, por um probleminha. E para você recuperar tudo aquilo, o trabalho vai ser Em dobro. exato. Eu trabalhei numa empresa por um certo tempo, e essa empresa, ela, segundo as informações, veio um pessoal de fora pesquisar aqui no Brasil algumas empresas para ela fazer investimento. E aonde ela encontrou essa empresa pela qual trabalhei um certo período, e ela comprou uma parte dessa empresa. Então, parece que ela investiu 25%, injetou 25% de capital muito forte para aumentar, ampliar essa empresa. Então, ela encontrou uma consistência jurídica nessa empresa. Sim, Inclusive, ela tem aqui em Sinop, tá? Essa olha empresa isso. tem aqui em Sinop,
Mas tem ali em Várzea Grande, tem em Cuiabá, tem em Mato Grosso do Sul, no Paraná e tudo mais. É uma empresa muito consistente, tá? O dia, se ela quiser fazer propaganda aqui, né, disso? Aí a gente fala o nome. estamos aí. A gente fala o nome. Por enquanto a gente não vai falar o nome, tá? O dia que a gente procura ela e fazer Só entrar em merchan, contato aí. É a questão da confiança, né? da Você investe confiança. onde você confia. Isso mesmo. Porque Então, você tem que saber onde vai ser investido o seu dinheiro. e aí essa empresa, lógico, ela teve que reportar muito do que ela fazia para esse investidor estrangeiro, entendeu? Sim, algumas empresas a nível de exportação os programas de compliance são obrigatórios. É um Então, diferencial no mercado é o hoje, né? diferencial, é o diferencial Isso é hoje. tendência, né? Hoje eu já Julie? falo que não é mais nem tendência, já passou de tendência, já é uma realidade Já é mesmo. realidade. Já é realidade. Por exemplo, a LGPD. Ó, vou voltar, Sim, é outro assunto que eu gosto bastante. A LGPD, ela foi uma pressão internacional. O Brasil, ele foi às pressas, eu não sei se vocês acompanharam a questão da legislação, mas assim, já havia, né, uma necessidade de regulamentar a questão dos dados, que hoje, os dados pessoais hoje são considerados o novo petróleo, Uhum. e o Brasil não tinha essa regulamentação, e a União Europeia, que tem a GDPR, que na verdade a nossa legislação é uma cópia da GDPR, e aí o que as empresas multinacionais começaram a pressionar o Brasil? Não iremos mais fazer negociação, comprar de empresas brasileiras ou para empresas brasileiras sem essa regulamentação de proteção de dados. Porque não havia segurança jurídica. Eles tinham a legislação, que é a GDPR, e o nosso Era país livre. não tinha. Então, foi até meio que feito às pressas, não há previsão da área trabalhista, mas ela interfere diretamente na área trabalhista. Sim. É o que Então, muita legislação ocorre no Brasil em cima de pressão externas, né? externa, A parte ambiental foi muito exato, forte também, né? é uma questão assim, se você não fizer, tanto que no pronunciamento do nosso presidente na ONU, logo depois que ele começou o pronunciamento mencionando a LGPD, que o Brasil respeita, que o Brasil agora tem uma regulamentação. Então, assim, olha, falando, né? Pode Olha, confiar pessoal, agora. aqui a gente. Agora a questão tá aí em trazer o conhecimento para as empresas para elas se adequarem, porque isso é uma coisa bem. Existia a lei é uma coisa, cumprir a outra, né? Cumprir é outra. Só para enriquecer esse grau de conhecimento de todos nós, vou ler para vocês aqui. Embora seja um tema bem contemporâneo, a história do compliance advém desde 1907, na Conferência de Haia, Uhum. e depois, em 1975, com o Comitê da Basileia, que visava proteger o sistema financeiro internacional. O compliance ele veio primeiro lá na questão da corrupção, e aí a gente acabou. Ele Que bom, ele tá né? se enraizando para todos os ramos aí. Mas isso é bom. E hoje tem a questão da economia mundial, né? A economia Também. não é mais só local, então assim, todo o comércio em geral está A interligado, né? globalização, Globalização está interligado, né? É igual a Então, questão das ISO, né? Nossa, isso. Qualidade, tem que ter qualidade, tem que ter, proteger o meio Certificação, exato. ambiente, tudo mais. Então, ainda bem, né? Tem serviço para bastante serviço para nós aí. exatamente. Então, Rubens, é isso. Eu vou já estender o convite para um próximo podcast, né? Já para a gente participar de um próximo. Inclusive, de repente, já falando dessa parte da LGPD. Esse é um assunto muito importante. Pode marcar que eu venho com o maior prazer. Aí já. Falar é o que eu gosto. É isso aí. Explicar. Trazer esse conhecimento para o pessoal. Então, também outros assuntos, né? Falar sobre a parte de ISO, enfim, é assunto Tem diversos muita aí. coisa para Muita a coisa. gente conversar. Tá, então a gente encerra aqui essa parte desse PodSeg. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho aí no canal do YouTube, seguir nossas redes sociais, que estão aparecendo ali em cima, em cima da doutora Angelisa. Então, siga as nossas redes sociais lá. Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar. Lá entra no Messenger do Instagram, lá faz uma pergunta diretamente para a doutora, ou para mim, para o Rubens, ou no Instagram da Proseg. Doutora, muito obrigado
por participar aí com a gente, né? O convite já ficou estendido aí para um próximo aí. Queira fazer algumas considerações finais aí? Eu que agradeço, foi um imenso prazer participar desse. A gente até tinha marcado para uma palestra para Prossegue antes da pandemia, Exato, e a gente acabou cancelando em razão da pandemia, mas nós vamos agendar para ir lá em Nova Bandeirantes, exato. falar sobre esse assunto tão importante, e é sempre muito, muito prazeroso trocar informações, porque sempre agrega conhecimento, né? Hoje eu aprendi muito aqui sobre a Rubens, tributação com o Rubens, Rubens. e com certeza num próximo eu estarei aqui com o maior prazer. isso aí. Rubens, Estamos juntos, né? tamo junto. Estamos juntos aqui com a Prossegue, com o Gilson, Luiz Paulo, né? Nosso amigo aqui da Ritaguara, que toda hora está puxando minha orelha aqui. A doutora Luísa teve uma satisfação imensa de conhecer. E vamos caminhar juntos no aprendizado, no conhecimento. E você que nos acompanha, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais.